graça e paz. Em Apocalipse 2, de 20 a 23, diz assim: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Aqui o anjo da igreja em Tiatira escreve estas coisas, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo, e tudo vê e nada foge do seu olhar, tudo é um flagrante ante aos olhos, como chama de fogo. Quem te fala é o Filho de Deus, que te tens os pés semelhante a bronze polido, sobre cujos pés tudo vira pó. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras, em tantas coisas boas entre ti, no meio de ti. Eu, porém, tenho contra ti a tua tolerância promíscua, porque tu toleras essa mulher que vai corrompendo a comunidade, lenta e metasticamente como um câncer, que é uma verdadeira Jezabel no meio de vós. Essa mulher, sim, que a si mesma se declara, profetiza no meio da congregação. Tu toleras que ela a si mesma se declare, profetiza, como também ensine, e mais do que isso, que não somente ensine, mas ainda tu toleras que ela seduza os meus servos a praticarem fornicação e terem relações com ela e com os outros em nome do amor, que não é amor, é apenas promiscuidade. Ela não somente faz, mas também induz a outro. Essa mulher que aqui em Pérgamo, havia muitos seguidores de Balaão. Em Tiatira, um grande enganador. Muitos dos antigos declararam que essa era a esposa do próprio pastor. Jezabel, antigamente, levou o povo de Deus a abrir a idolatria. Jezabel, apropriadamente chamado por seu nome, pela semelhança entre suas obras, os levou a participar da idolatria dos pagãos. Ela parece ter feito, ao seduzi-lo primeiro, a fornicação, assim como Balaão fez, enquanto em Pérgamo eles foram seduzidos pela primeira vez, a idolatria e depois a fornicação. Tiatira representa um período em que a igreja agora tinha poder, tinha fama, tinha autoridade, mas infelizmente já não tinha mais espiritualidade. Uma igreja que mergulhou na perseguição daqueles que duvidavam de seus dogmas e que infelizmente afastou-se dos propósitos para os quais Cristo havia fundado. E ao mesmo tempo uma igreja que tinha um povo fiel, ainda um remanescente que continuava firme nas obras, nos ensinos e na fé da palavra de Deus. Jezabel foi enfrentada pelo profeta Elias. Jezabel era idólatra e maligna. Ela tinha a intenção de acabar com o culto a Deus em Israel. Jezabel, quando Jeú veio da parte de Deus entrar em Jerusalém para destruí-la, ela se pintou e enfeitou-se, pintou os olhos e os lábios e se vestiu e ficou no alto de uma janela, aparecendo para Jeú, na expectativa de conquistá-lo e cativá-lo com sua beleza. Mas Jeú não se impressionou com isso. Então, a partir desse nome Jezabel, ficou associada a uma mulher que ela procura conquistar as pessoas pela beleza, pelo corpo atraente e sensual, que se exibe, que se veste de maneira provocativa, que acha que
os valores morais que eles não têm tanta importância. Por isso, essas mulheres adulteram, fornicam, elas arrumam um namorado que quer levar a sério um compromisso, mas por causa delas já não leva, elas os induz ao erro. Então, o nome de Jezabel está associado a isso. Agora, o espírito de Jezabel é uma coisa que eu não vejo fundamento na Bíblia. Ou seria o espírito de Jezabel, seria um demônio que entra nas mulheres e influencia as mulheres a se vestirem de maneira provocativa para fazê-los cair. Eu não vejo fundamento bíblico para isso. E às vezes, o espírito que às vezes está na mulher passa para aquele homem, que a mulher às vezes vem com o espírito, se converte, é liberta e o espírito fica ali mesmo e atua no homem, que o homem às vezes tenta trazer aquela mulher de volta para aquele erro. Sabe por que eu digo isso? Porque na igreja que meu irmão congrega, tinha um rapaz lá que é pastor, que ele, ao se envolver com uma mulher desse tipo, que ela era uma mulher totalmente não convertida e começou a fazer parte daquela congregação, e ela era desse tipo Jezabel, assim, que era uma mulher atraente, provocativa, que gostava de ser assim, muito promíscua. Aí o pastor começou a se envolver com ela, aí de repente ela se converte, sai dessa vida e o espírito maligno fica naquele pastor, que não aceita que a mulher saia dessa vida e continua chamando ela para o erro. Por isso que eu digo que às vezes o espírito fica rondando ali e fica naquele que está fraco na fé, aquele que não tem a sua vida santificada, que não está tendo a vida entregue a Deus. O espírito atua naquele homem e aquele homem não aceita perder aquela mulher, que a perdeu para Deus. Deus a conquistou, Deus a resgatou do seu erro. O homem não aceita e o que ele faz? O espírito fica ali naquele homem, que fica cego de paixão pelaquela mulher e continua tentando retrazê-la para o erro. Por isso que eu digo que às vezes o espírito fica no próprio pastor, que não tem uma vida na presença de Deus, não tem uma vida consagrada a Deus, não tem uma vida santificada. O prazer dele está na carne, ele vive segundo a sua carne. A Bíblia diz que a sensualidade, a imoralidade sexual, elas procedem do coração do homem. Já está tudo ali. O adultério procede do coração humano. E quando eu vejo que uma mulher faz tais coisas, para mim são demônios que tentam essas mulheres para fazer o que já está cheio o coração. Ela só vai botar para fora o que tem vontade de fazer. Jesus disse, é de dentro do coração que saem os maus pensamentos, os adultérios, as loucuras, as imoralidades. Então, quando eu vejo um homem inclinar e pecar com uma mulher desse tipo, já está no coração. E quando ele é um iníquo, ele seduz aquela jovem que, ao invés de se encher de Deus e dizer não às propostas de Satanás, ela vai porque está vazia de Deus. Ela não ouve a voz de Deus, pois quem ouve a voz de Deus diz não ao pecado. Quem ouve a voz de Deus não é como Eva. Ela diz não me importa, Satanás, o que você tem a me oferecer, porque a voz do meu Deus é muito mais preciosa. Porque quando eu me posiciono numa geração difícil, aquele que é difícil de crer, começa a crer. Ele começa a ver que o que está em mim é diferente. Eu estou na Babilônia, mas eu não faço o que a Babilônia faz. Todo mundo se prostrou, mas eu continuo de pé. Portanto, tu tens amor que serve. Tu que tens amor, que perseveras, que és trabalhador, tens esta tolerância covardada que corrompe todos e vai destruindo o que tu mesmo edificastes, permitindo e
o escoamento da prostituição e dessa feitiçaria no meio da congregação, eu dei-lhe tempo para que ele se arrependesse, diz o Senhor, esperando que a bondade de Deus a conduzisse ao arrependimento. Isso aqui está em Apocalipse 2, do 20 ao 23. E diz ainda, e todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. E Jezabel aqui, o texto se referindo a ela é focada no poder que adquiriu. És, portanto, que eu prosto doente numa cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Digo, todavia, a vós outros, e tudo mais de Tiatira, e a tantos quanto não têm essa doutrina e não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, que é o que ela anuncia, dizendo que ensina, em relação a vocês que não se misturaram e nem ficaram com curiosidade para descobrir as coisas de Satanás, digo outra coisa, não jogarei sobre vós, eu vos aliviarei. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha, e não voltem atrás. Ao vencedor que guarda até o fim as minhas obras, a prática do Evangelho simples e limpo, eu lhes darei autoridade sobre nações, porque na minha presença é a voz deles que ouço em relação às nações. Glória a Deus.